Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e esta aula está bem diferente do que você está acostumado a assistir por aqui. E na aula de hoje nós vamos abordar aí alguns conteúdos, alguns assuntos de 2 capítulos de nosso livro, os capítulos 12 e 13, onde vamos fazer aí uma mistura para poder compreender algumas relações que existem nele, considerando que eles abordam esses conteúdos de uma maneira bem simples e bem conjunta. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos começar o nosso vídeo dando continuidade aos nossos estudos sobre o município. Agora que a gente já entende o que é o município, como é que ele está organizado, a gente também começa a compreender que ele é formado por espaços. Afinal, o município nada mais é do que um território que reúne aí as áreas urbanas e rurais, pessoas que vivem, que trabalham, que têm uma relação com a natureza, uma relação com o espaço ocupado. E a gente verifica aí ao longo de nossos estudos que esse espaço pode ser dividido de algumas maneiras. Então, aqui concentrando aí os nossos estudos do 12 e do 13, vamos verificar aqueles espaços que podemos chamar assim, espaços criados e organizados, administrados pelos seres humanos, e espaços que existem na natureza e que a gente precisa prestar atenção também neles e que fazem parte de alguns municípios do nosso país. Bom, e até aqui eu espero que você já tenha compreendido aí quais são esses espaços, de quais espaços eu estou falando, né? Do espaço público e do espaço privado, né? Que diferenças tem nesses dois espaços? Então, por exemplo, a rua é um espaço público, eu posso caminhar, eu posso andar, eu posso fazer uma atividade física, eu posso fazer uma série de coisas nas ruas, né? Claro que ele é um espaço livre, mas em alguns casos também nós teremos espaços restritos, digamos assim, de interesse da população, mas que tem um determinado horário. Por exemplo, prefeitura é um espaço público, a gente pode visitar, a gente pode conhecer, mas tem ali um horário restrito para se fazer isso. Os postos de saúde são espaços em que eu posso visitar, em que eu posso conhecer, que eu posso ser atendido para alguma necessidade minha, que eu não esteja bem e eu preciso ser atendido por um médico. É um espaço público, mas que também tem um horário de funcionamento. Hospitais públicos destinados à população. Então aqui eu quero que você entenda que este espaço público pertence à população. Não há um dono específico. Todos nós que moramos na cidade podemos usufruir desses espaços livremente ou de maneira restrita. Como eu disse, seguindo algumas normas deste espaço. No caso dos espaços privados, aí não. Aí a primeira diferença é que ele já tem um dono, já tem uma pessoa que é dona daquele lugar. E eu penso logo em restaurantes, cinema, shopping, são espaços em que tem ali um dono ou vários donos que oferecem alguma coisa pra gente, oferecem algum tipo de serviço, algum tipo de troca, algum tipo de interação. Então, são espaços que têm um dono. Por exemplo, a sua própria casa também é considerado um espaço privado. Você é o dono, quer dizer, sua mãe, seu pai ou sua família, O seu quarto é um espaço privado, é um território menor. Ali só entra quem você quer, você tem que autorizar essa pessoa para usar este espaço, Então, é algo que precisa de uma pessoa que te autorize, porque tem um dono, porque tem as normas, como eu tenho dito. Bom, e aí a gente entra numa discussão que a gente já falou em outros capítulos, como por exemplo a diversão e a cultura que esses espaços vão oferecer pra gente, principalmente os espaços públicos. As praças, os parques, as ruas oferecem interações entre as pessoas, é onde a população se encontra. Por exemplo, nesse momento de pandemia, em algum momento onde as restrições estiveram mais duras e mais difíceis para todo mundo, a gente não podia se encontrar, a gente não poderia se ver, a gente não poderia visitar as ruas em determinados horários. E a gente sente muito isso, sentimos muito isso, porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis, nós gostamos de interagir, nós gostamos de estar em espaços, quer dizer, nem todo mundo gosta de estar em grandes espaços e com muita gente. Mas, em geral, o ser humano gosta dessa troca e dessa interação, até necessita disso para poder criar as suas relações e então usufruir desses espaços. E nas cidades eles são essenciais, é onde os jovens se encontram, onde as crianças podem se divertir, podem brincar, podem conhecer e fazer amizades. As praias são incríveis para a gente dar uma curtida, bronzear nosso corpo e ficar mais bonito, se for o caso, E ali são espaços que a gente vai se divertir, que a gente vai usufruir mesmo e que vai deixar a nossa vida mais confortável. Por isso que as cidades precisam ter emprego, saúde, educação, e tudo isso é muito essencial em nossas vidas
mas também espaços que possam oferecer cultura e lazer para toda a população. E agora que entendemos esses espaços dentro da cidade, vamos falar agora sobre os espaços de conservação, né? Entrando aí no capítulo 13, identificando algumas áreas que são ambientes naturais que necessitam de uma conservação e de uma preservação e que fazem parte dos nossos municípios e do nosso país de uma maneira geral. Então, são espaços naturais que a gente tem que preservar, que a gente tem que prestar um pouco de atenção, e vamos ver alguns deles aqui e o que acontece em alguns deles. Primeiro que eu quero que você entenda é que o Brasil é um país imenso, cheio de riquezas e de belezas naturais, algumas até culturais aí que foram construídas pelos seres humanos, mas está repleto de ambientes e de paisagens naturais incríveis que necessitam de uma certa atenção. E o governo brasileiro criou aí programas de intervenção, áreas que são protegidas para que pudessem cuidar desses patrimônios naturais do nosso país. Então, são unidades de conservação, onde algumas pessoas ficarão responsáveis por cuidar delas. E elas seguem o seguinte critério aí de divisão: proteção integral, que é a preservação da natureza, não admite consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Ou seja, nessas áreas de proteção integral, as pessoas precisam ali saber que elas não vão ter esse tipo de interação. São áreas em que estarão completamente protegidas. Não vai poder fazer extração, pescaria, caça, absolutamente nada que possa agredir esse ambiente natural. Por isso que fala proteção integral. Uso sustentável. Existe a conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, aqui pode haver algum uso do recurso, aqui você pode fazer algum tipo de turismo, aqui você pode fazer algum tipo de pesca, mas é claro que obedecendo os critérios de preservação e conservação. Quando usamos o termo aqui conservar, é manter as coisas sendo utilizadas, mas de maneira que elas não estraguem, só para ser traduzido. Mas olhando para a natureza, é permitir que a natureza também cresça e se desenvolva, e as pessoas que ali vivam e estejam naquele ambiente possam, é claro, também usufruir de seus recursos. Então, para ficar ainda mais claro, o que eu estou chamando de espaço de conservação? Por exemplo, as unidades de proteção integral, né? O que são essas unidades? São espaços em que os seres humanos não podem habitar. De cara, são espaços em que a natureza será tão preservada que os seres humanos não podem viver, morar, trabalhar e usar os seus recursos ali nessas áreas. Porém, pode ser feita da seguinte maneira: lazer, pesquisas, mas que não degradem esse espaço. Ou seja, você pode até realizar alguma atividade de lazer, como por exemplo trilhas ali no meio de uma mata, mas sem agredir, sem derrubar, sem desmatar, sem queimar. São unidades de proteção integral. Todo mundo sabe que nesta área nós teremos aí uma proteção completa de uma área, que são centros de pesquisas para as universidades, que utilizam essas áreas para fazer estudos sobre a fauna, sobre a flora, sobre os animais, enfim. Tem aí até no seu livro o exemplo da Estação Ecológica dos Tupiniquins, em São Paulo, que é uma unidade de conservação e proteção integral aí, formada por ilhas de Peruíbe, Camboriú, Caxilha e Queimada Pequena. Ao redor de algumas dessas ilhas é possível mergulhar e pescar, desde que com isso não sejam causados danos ao meio ambiente. Fora que essa é uma área também aí de refúgio das tartarugas, onde elas costumam se desovar e depois as tartarugas começam a sair, e é incrível, a natureza é maravilhosa. E como eu disse, as unidades de uso sustentável aí não, elas já podem ser habitadas pelos seres humanos, mas devem ser conservadas, deve ser mantido o equilíbrio ali entre a natureza e a relação dos seres humanos. Então, eu posso fazer uma pesca, eu posso fazer o extrativismo, mas isso tem que ser feito de maneira cuidadosa e respeitando a natureza daquele local. O livro de vocês aí traz como exemplo a Floresta Nacional de Ipanema, no Rio de Janeiro, é um excelente exemplo de unidade de conservação de uso sustentável, que conta com um grande número de espécies de animais e também aí de sítios arqueológicos que preservam evidências da ação humana há muito tempo. Fala-se também sobre a área de proteção ambiental do rio Ibirapuitã, no Rio Grande do Sul, que é uma unidade de conservação de uso sustentável também, que pretende proteger alguns animais aí ameaçados de extinção, como a jaguatirica e o coati e o tamanduá. E por último, fala também sobre a reserva extrativista do Baixo Juruá, no Amazonas, que é um outro exemplo aí de unidade de conservação de uso sustentável. Espero que você perceba aí a diferença. Na unidade de proteção integral, as pessoas não podem viver e morar e explorar os recursos dela, mas pode fazer pesquisas, praticar algum tipo de lazer e manter aí a conservação dessa unidade.
E já as unidades de conservação, de uso sustentável, eu posso utilizar os recursos, mas mantendo aí o equilíbrio com a natureza. E aí, minha gente, eu trouxe aqui alguns responsáveis pela proteção, aí nesse caso órgãos que são responsáveis pela proteção dessas unidades. Então assim, o governo cria estratégias, programas, institutos e instituições que possam fazer essa fiscalização e esse cuidado dessas áreas. E aí temos algumas delas que eu trouxe para vocês que também está presente no seu livro. Nós temos aí o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, que realiza a fiscalização e controle do estímulo dos recursos naturais, você já deve ter ouvido falar. Temos também a Comissão Nacional da Biodiversidade, a CONABio, que determina a conservação e a utilização de recursos naturais. Temos também o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cria, administra, fiscaliza o uso de algumas unidades de conservação ambientais brasileiras. E temos também a SFB, que é o Serviço Florestal Brasileiro, que realiza a administração de florestas naturais, devendo aí promover o conhecimento, o uso sustentável e o aumento da cobertura florestal. Ou seja, são órgãos e instituições que atuam aí na defesa desse território, cuidando aí dessas áreas de proteção e unidades de conservação. Mas mesmo assim é um trabalho tão árduo que, apesar disso, apesar de existir essas instituições que cuidam, que pesquisam, que fiscalizam, que organizam aí campanhas, ainda assim a gente enfrenta alguns problemas ambientais graças às inconsequências ou ambição humana, e a gente verifica alguns deles agora. São os desafios da conservação. Então nós temos aí como exemplo desmatamento, caça proibida de animais, incêndios e falta de recursos. É verdade, minha gente, desmatamento tem causado aí muitos problemas ambientais. Significa então que as árvores estão sendo retiradas dessas áreas e de outras unidades de conservação. Temos também a caça proibida de animais, que acontece, a gente acha que não acontece porque não tem muita reportagem sobre isso, uma reportagem especial ou outra, e no nosso dia a dia a gente não fica aí sabendo, mas há indícios aí de que muitos animais foram capturados e foram vendidos, animais silvestres, tá? Que foram capturados e vendidos, e sem dó e nem pena, nem piedade nenhuma dos animaizinhos que ficam ali presos em pequenas jaulas. Temos também os incêndios, as queimadas que provocam aí alterações no nosso meio ambiente, na fauna, na flora, que degradam o nosso espaço e que acaba sendo um enorme desafio aí para manter esse cuidado. E fora isso tudo, ainda temos a falta de recursos. Afinal de contas, é preciso ter muitas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, pessoas ligadas a isso, e consequentemente é preciso se investir mais nisso também. Então, são alguns desafios aí para se manter essas unidades protegidas, mas a gente tem sempre que lembrar que todos nós fazemos parte dessa sociedade. E claro, você fica à vontade para ler as páginas do livro e conhecer mais algumas informações a respeito desse assunto. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não se esquece, se gostou, dá um like e aguarda a nossa próxima aula, porque nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!